Boa noite, gente. A paz, Senhor, que Deus abençoe cada um de vocês, amém? Hoje eu publiquei o Salmo 55, né? Que é um salmo que fala dos traidores, né? Das pessoas que, acho que quando a gente se sente traído, né? E também fala sobre o socorro ao Senhor, né? Então, Davi, que ele expressa no Salmo 55, dá ouvidos a Deus a minha oração e não te escondas de mim a sua súplica, né? Na verdade, sabe quando você está perseguido, passando situações difíceis? É um salmo de ajuda, de socorro, né? De pedir a Deus, de reconhecer a soberania de Deus, saber que nós podemos contar com o Senhor também, né? O Salmo sempre expressa isso de Davi, é saber que ele pode contar com Deus diante de qualquer situação, de circunstância, Deus está ali com ele ajudando, né? Fortalecendo o seu servo, amém? Então nós temos que entender que Deus, ele quer isso, que nós sejamos dependentes dele, que nós precisamos, e reconheça que nós precisamos dele, né? Só Deus pode resolver qualquer situação da nossa vida, só Deus pode dar força. É Ele que nos sustentará, Ele que nos alimentará, nos fortalecerá, é o próprio Deus, amém? E o Salmo 55 fala assim, no 22, confia nos teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Quem confia no Senhor, deposita sua confiança no Senhor, o justo jamais será abalado. Os fiéis em Deus podem contar com Deus, que Deus vem para socorrer, vem proteger, vem guardar, vem alimentar, vem fortalecer. Então, tem aquela música, fala da palavra, já nunca vi um justo desamparado, né? E um justo sem resposta, porque Deus, ele responde às orações do justo, aqueles que eles confiam na palavra de Deus, que guardam a palavra do Senhor, né? Que vive de acordo com os mandamentos de Deus e obedece. A obediência é tudo também, né? O justo, o fiel a Deus, ele obedece a palavra. Claro que ele erra, que nem Davi errou, nós erramos, nós somos falhos, nós somos humanos, mas nós reconhecemos que nós erramos, pedimos perdão a Deus, nos arrependemos daquilo que fazemos errado, mas só que nós temos que reconhecer a grandeza do nosso Deus, saber que Ele pode fazer qualquer coisa, Ele pode mudar qualquer situação, Ele é Deus, Ele tem poder para nos ajudar, nos alimentar, nos sustentar, só Ele pode. Então nós sabemos que nós precisamos, nós somos dependentes da bondade, da misericórdia de Deus. Então Davi, ele entregava a vida ao Senhor, mesmo diante das situações, o pecado, do erro, das perseguições. Davi tinha muitas pessoas que levantaram contra ele, os amigos, até os próprios filhos, claro que ele pecou, né? Deus permitiu. Os filhos também, né? A ambição é demais, muitos queriam matar Davi para ficar com o trono, igual o Saul também perseguia Davi, né? Porque ele não queria que Davi fosse rei, né? Apesar que Davi foi ungido, mas não foi rei, mas mesmo assim havia aquele ciúme, aquela raiva de Davi, né? Então a gente tem que saber que nós podemos contar com Deus. Esse salmo mostra isso expressamente. O Davi fala sobre o cuidado de Deus que tem por nós, mas é a confiança que nós temos em Deus, depositar confiança no Senhor. Isso nós temos que fazer sempre, né? E sempre adorar o Senhor, louvar o nome do Senhor, agradecer, render graças ao Senhor e ser grato a Deus por tudo que Ele nos faz na nossa vida, porque é para Ele e para a glória dele, é Ele que faz. É Ele que faz aquilo que apraz, aquilo que Ele quer, mas Ele sabe todas as coisas, Ele sabe que cada um necessita de Deus, é bondoso, Ele nos ama, Ele é misericordioso, amém? Oh, glória! Então, aqui também fala assim, tu, porém, Deus, os precipitarás a cova profundas, homens sanguinários, fraudulentos, 23, né? Não chegarão à metade dos seus dias, todavia confia em ti. Então, ele fala que Davi confiou tanto no Senhor que sabia que Deus... Quando chega, tem o dia do ímpio, né? O dia do ímpio vai chegar, o dia do perverso. Então, às vezes tem uma mania de quando as pessoas estão nos perseguindo ou até se levantando contra a nossa vida, a gente deseja mal no momento de raiva, de ira, mas não precisamos, que tem o dia do perverso, tem o seu dia. Deus, ele vê, o olho de Deus está em toda a terra, ele sabe tudo o que acontece, ele sabe quem é justo, quem não é, quem é fiel, quem não é, aqueles que buscam, ele sabe nossas fraquezas, sabe nossas dificuldade. Deus, ele vê tudo. Acho que a gente pensa assim, mas Deus não vê sim, ele vê tudo, ele vê o que está escondido. Por isso que a palavra dele fala que ele vê o que está escondido, que isso vai ser revelado. Então Deus sabe todas as coisas. Não adianta você esconder nada de Deus, porque Deus sabe, Ele conhece nosso coração, Ele sonda. Antes de nós pensar, Deus já sabe o que nós ia falar, que nós pensamos, glória. Nós não podemos condenar de Deus, Deus sabe todas as coisas. Então Deus sabe aqueles que estão se levantando contra a nossa vida, o que andam fazendo as escondidas sobre o nosso nome, ou tentando fazer alguma coisa para nos parar, mas Deus sabe, está dando conta de tudo, não temos que temer a nada.
Quem é crente, Deus confia no Senhor, não tem medo de nada, porque Deus está no controle de tudo, amém? Nada de mal vai nos atingir não, porque se Deus está conosco, que mal temeremos o mal, temeremos o homem de carne. Deus fala que não temia o homem de carne, não temia o homem. Nós temos que temer a Deus, sim, temos que obedecer a Deus, respeitar o Deus, reconhecer a soberania de Deus sobre nossas vidas, porque é Ele que pode, é Ele que faz, e é Ele que manda em tudo, amém? Tudo é para honra e glória do nome dele. Então a palavra de Deus, você vê que a gente está falando de Deus, sobre ser grato a Deus, render graça, saber que nós somos dependentes do Senhor. A palavra de Deus foi essa no Abril Culto hoje, né? O Senhor falou assim, Timóteo 6:8 diz, tendo porém, olha, falou sobre sustentará, na verdade sustentará, será sustentará, nos alimentará, nos fortalecerá. Então aqui na palavra, a palavra assim, confia no Senhor, nos teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá, e jamais permitirá que o justo seja abalado, susterá. Mas susterá seria sustentará, alimentará, fortalecerá, guiará, protegerá, ó glória, né? É o Senhor falando. Então o Senhor falou hoje no Abril Culto, né? A palavra de Deus foi em Timóteo 6:8. Tendo, porém, sustento e com que cobrimos, estamos com isso contentes. Seja grato, no pouco ou no muito, na alegria ou na tristeza, adore ao Senhor, louve a Deus, rende graças ao Senhor. A gente não precisa, a gente tem essa mania de achar que nós precisamos agradecer a Deus só por aquilo que Ele vai nos dar. Que se hoje o dia foi bom, eu vou agradecer a Deus, mas meu dia não foi bom, você não agradece a Deus, vai dormir chateado? Não! Agradeça a Deus em todo momento, seja na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, não importa. Deus, Ele tem que ser acima de todas as coisas na nossa vida. Nós não podemos gostar de Deus ou adorar a Deus só quando nós estamos felizes, prósperos, abençoados. Nós temos que adorar a Deus também quando nós estamos sem dinheiro, quando nós estamos passando por uma situação difícil. Ele merece toda a honra e toda a glória. Ele é de louvor e adoração. Nós temos que saber que nós somos dependentes de Deus. Se Deus permite coisas na nossa vida, é para nos crescer, nos amadurecer, nos fortalecer. Deus, Ele tem um propósito para a nossa vida. Nós temos que ouvir mais Deus, saber o que Deus tem preparado para cada um de nós, que Deus tem algo para cada um de nós, né? Então seja grato a Deus em todo momento da sua vida, seja contente com o que você tem. Você não tem aquilo que você queria hoje, não se preocupa, você terá amanhã, Deus proverá. Ele mesmo fala que já viu algum justo sem resposta, já viu algum justo ficar abalado sem resposta de Deus na terra? Imagina, jamais, nem o justo jamais também mendigará o pão. Então nós temos que confiar. Essa palavra foi tão forte que eu estou pensando esse dia, meu Deus, nada pode vir. Nós não podemos mendigar o pão não, que é justo. Deus proverá sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, temos que ser gratos a Deus em todo momento. Render graças ao Senhor em todo momento da nossa vida. Na alegria, na tristeza, adorar o Senhor. Ele merece dar uma glória na adoração. Ele é digno, é Ele que faz, Ele que pode, a honra e glória no nome dEle. Então se Ele nos dá algo, é porque é a vontade dEle, não é porque nós somos merecedores, não. Ele faz nós merecedores, mas nós não somos. É Ele, é a vontade dEle. Ele é soberano em tudo que faz, amém? Vamos confiar mais na palavra de Deus, vamos confiar em Deus, vamos depositar nossa confiança que nem Davi, diante das perseguições. Mas o Davi teve um segredo, ele fez o quê? Ele orou, confiou, e ele louvou e adorou o Senhor. Até tocou os instrumentos. Davi gostava de trocar a harpa, né? Então, isso que é a confiança. Isso são chaves. Isso são segredos espirituais, do mundo espirituais, que Deus nos revela através da oração, através do louvor. Se você louvar o Senhor, o louvor em adoração e a exclamação, né? Exclamando algo, né? Pedindo, intercedendo para aquilo que nós queremos, o Senhor vem com a resposta. Vem com a bênção sobre a nossa vida. É uma questão, a oração, o louvor também, o pastor falou de que o louvor é uma oração espiritual. É um clamor, reconhecimento da soberania de Deus sobre todos nós. E também um pedido de clamor. Porque às vezes tem louvor que fala, Deus, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe na minha estrutura, sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Porque é santo, é Ele. Me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a Ti, né? Somente a Ele, primeiramente. Buscar e o reino de Deus, essas coisas serão acrescentadas. Somente Ti, primeiramente. Somente a Ti, o Senhor é meu bem maior. Maior Ele, tudo em tudo. Faz um milagre em mim. Então, nós temos sempre que adorar primeiro a Deus, louvar a Deus, né?
E Ele sim vai nos abençoar, amém? Então é isso que nós temos que entender, que Deus tem que estar acima de todas as coisas. Davi, ele orou, ele louvou, ele adorou a Deus, ele confiou no Senhor. Esse foi o segredo de Davi, diante das perseguições, das lutas, da dificuldade, tudo que ele passou, das ameaças de morte. Davi passou do pecado, ele se arrependeu, mas ele não deixou de adorar a Deus. Isso é um segredo espiritual para a nossa vida. E a gente, através do louvor, você ora, você louva, louvando ao Senhor. Isso mostra que você é grato a Deus. Você conhece o poder de Deus sobre todos nós. Reconhece a soberania do Rei da Glória, majestoso Glória. Vamos fazer isso, vamos entender agora o que Deus está falando através da palavra dele para nós. Vamos confiar na palavra do Senhor e vamos louvar, vamos adorar o Senhor. Amém? É isso que Deus quer de nós, né? Que nós reconheçamos. Olha o que aconteceu com o povo do Egito, lá em Jerusalém, Israel. Por que o povo? Por que Deus deixou até o rei da Babilônia destruir aquilo lá, levar o pessoal para o cativeiro? Destruiu, matou crianças e levou, espalhou também os filhos de Israel por todos os reinos ali. Por quê? Pela desobediência do povo, pela falta de fé. Ficavam buscando outros deuses, deixavam o Deus de Israel, Deus vivo, de lado. Eles não reconheceram a presença do Senhor, o Senhor tirou ele do Egito, da terra da escravidão, e levou para uma terra que mana leite e mel. Não eles, claro, aquela geração foi, mas a geração também continuaram ainda. Aí ele fala do pecado dos pais do passado, né? Que deu, porque é a mesma coisa, eles também continuaram. Então é isso que Deus não quer, que nós se redimir, né? Como é que fala? Se redime perante Ele, peça perdão, se arrependa, mas reconheça Deus, o que Ele faz para nós todos os dias. Deus dá a graça de nós viver, a misericórdia dele nos acompanha todo dia. É Ele que nos dá força para levantar, para seguir pelas lutas, dificuldades que nós temos, cada um está enfrentando. Reconheça o poder de Deus, reconheça que Deus fala assim, vai orando quando acorda. Deus, obrigado, hoje o Senhor é poderoso, Senhor é santo, Senhor que me ajuda, o Senhor é poderoso, nada vem me acontecer. Começa a louvar, começa a adorar, vai trabalhar, vai pegar a condução, volta para sua casa, cuida da sua casa, vai no mercado e vai falando, vai glorificando o nome do Senhor, amém? É isso que Deus quer, tá, amém? Fique com Deus, uma boa noite. Eu tô passando, eu tenho que ir ainda louvar aqui. Deus abençoe. Então, ó, Deus meu refúgio, minha fortaleza, minha alegria na dor, minha maior certeza, és o alfa, o ômega, o princípio, ao fim. Reino em minha vida e minha casa, o Senhor vem até mim, amém? Tenha uma boa noite, hein? Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus, amém?